Descobri uma palavra que ninguém sabe o que é. Diz pra mim o que é palavra. Ganhe um doce quem souber. Não se preocupe, eu não vou ficar o vídeo inteiro declamando o versinho, mas sim, o vídeo de hoje é sobre como ninguém até hoje conseguiu definir exatamente o que significa a palavra Se você ainda não me conhece, oi, eu sou o André, eu tenho um doutorado em Linguística e hoje a gente vai explorar um pouco esse conceito que todo mundo acha que sabe o que é, parece super intuitivo, mas na prática é bastante escorregadio. É claro que a gente consegue definir palavra no sentido de mensagem oral ou escrita, como por exemplo em confiamos na sua palavra ou a palavra de Deus. A gente também usa esse termo para se referir à permissão para falar, como por exemplo, vou passar a palavra para você. Só que esses usos da palavra são ecos do sentido original, de palavra como o elemento estruturador da linguagem verbal. E é esse sentido da palavra que até hoje ninguém conseguiu definir. Se você trabalha com texto, você deve estar pensando que eu estou fazendo charminho, porque a definição de palavra é muito simples. Palavra é uma sequência de letras precedida e sucedida por espaços, ou seja, tem um espaço antes e um espaço depois. É assim que processadores de texto, como o Word e o Google Docs, contam quantas palavras tem em um arquivo. Só que essa definição tem uma falha gravíssima. Ela depende da escrita, e não só isso, da escrita alfabética. E você pode pensar, e qual o problema? Bom, a maior parte das línguas do mundo não tem um sistema de escrita, são línguas ágrafas. Se para definir o que é uma palavra eu preciso pensar em espaços e letras, então a gente vai chegar à conclusão que a maioria das línguas do mundo simplesmente não tem palavras. E isso, obviamente, é uma conclusão absurda. Além do mais, esse critério seria problemático mesmo para línguas que já têm uma escrita consolidada. Línguas como o mandarim, por exemplo, simplesmente não usam espaço entre as palavras. E nem sempre um caractere se refere a uma palavra específica. Em japonês, a palavra água pode ser escrita usando esse caractere aqui. Lindo, uma palavra, um caractere. Mas se eu quiser falar beber, eu vou precisar de 2 caracteres. E se eu conjugar, então? Aí eu vou precisar de 3, se não forem 5 caracteres. Mesmo línguas como escrita ortográfica vão apresentar problemas com essa definição. O que a gente vai falar, por exemplo, das mimosas e civilizadas palavras formadas por justaposição, tão comuns não só no alemão, mas também no holandês e no sueco. Essa palavra holandesa aqui, ó, será que eu ainda consigo pronunciar? Luchtvaartmaatschappij. É literalmente formada por Luchtvaart, que significa aviação, e Maatschappij, empresa. Quantas palavras eu tenho aqui? Uma ou 2 palavras que são escritas juntas. Aliás, já que eu mencionei o alemão, nessa língua nós temos verbos adoráveis como esse aqui, ausgehen, que significa sair. Se eu for procurar esse verbo no dicionário, é essa forma aqui que eu vou encontrar. E é essa forma que eu uso se eu quiser dizer eu não posso sair. Ich kann nicht ausgehen. Mas se eu quiser dizer eu saio toda noite, a palavra se separa e eu fico com Ich gehe jeden Abend aus. Então, ausgehen é uma palavra só? Ou são 2? Mas ó, mandarim, japonês, holandês, alemão? Não, eu não precisaria nem ter ido tão longe. Em uma frase como vou encontrá-lo, quantas palavras eu tenho? 2, vou encontrá-lo, ou 3, vou encontrá-lo. O nome desse doce é pé de moleque. Quantas palavras eu tenho aqui? 3, pé de moleque. Legal. E qual é o nome dessa planta aqui? Cana-de-açúcar. E quantas palavras eu tenho em cana-de-açúcar? Um processador de texto, um revisor ou um tradutor fazendo orçamento vão dizer que eu tenho uma palavra só, escrita com hífen. Isso porque depois da reforma ortográfica, os compostos que têm uma palavra de ligação não são mais escritos com hífen. Isso a menos que sejam nomes de planta ou de bicho. Então, tecnicamente, pé de moleque, mão de obra e tomara que caia são grupos de 3 palavras cada. Mas cana-de-açúcar, João de Barro e pimenta do reino são escritos com hífen, então contam como uma palavra só. Mas é claro que para nossa intuição como falantes é absurdo pensar que pimenta do reino é uma palavra só. Então isso só mostra que o critério gráfico baseado na escrita não é bom para a gente criar uma definição. Talvez a gente possa pensar em um outro critério, o do significado talvez. A gente pode pensar na palavra como sendo uma unidade de sentido, como expressando uma ideia. Se a gente for seguir essa lógica, na frase comprei uma mesa redonda, mesa e redonda são 2 palavras diferentes, porque uma se refere a um móvel, mesa, e outra se refere ao formato do móvel, redonda. Já em uma frase como vai haver uma mesa redonda sobre esse tema no evento, mesa redonda são uma palavra só, uma palavra composta, mas ainda assim uma palavra só.
porque nesse contexto, mesa redonda se refere a um conceito único, um grupo de pessoas que se reúne para discutir algum assunto. Lindo! Só que noções como unidade de sentido e uma ideia também podem ser bem vagas. Formas conjugadas e locuções verbais como entender-me-ia ou está chovendo expressam uma ideia só ou mais de uma? Casos como mão de obra ou palavras como que. Aliás, a palavra que expressa alguma ideia específica? Isso porque eu ainda não mencionei o questionamento que talvez seja o mais óbvio. Falar, falamos, falávamos, falaremos. São palavras diferentes ou formas diferentes da mesma palavra? Diante dessa dificuldade, a gente teve que criar outros conceitos para contornar a dificuldade de se definir o que é palavra. Quando a gente fala sobre léxico, ou seja, do vocabulário de uma língua, a gente pode falar não em palavras, mas em lexemas. Lexema sendo um conceito que abarca todas as flexões de um termo. Nesse sentido, falar, falamos, falaremos, falávamos, etc. são todas formas diferentes do mesmo lexema. Já na fonologia, a gente usa o termo palavra fonológica, mas esse é um conceito menos intuitivo que nem sempre está alinhado com o que a gente sente como sendo uma palavra. Em uma frase como deixa eu ver, nós, falantes de português, sentimos que são 3 palavras. Deixa eu ver. Mas como essa frase frequentemente é pronunciada como deixa eu ver, com as palavras deixa e eu sendo pronunciadas como uma coisa só, deixa eu, a gente pode dizer que essa frase é formada por 2 palavras fonológicas, deixa eu e ver. Como vocês viram, por mais que a gente crie conceitos para contornar essa dificuldade, para não dizer impossibilidade de se definir o que é uma palavra, a gente acaba tendo que recorrer a definições e conceitos que, em última instância, muitas vezes não se alinham bem com a nossa intuição de falante. No final das contas, a grande ironia é que o que define a linguagem verbal, e por extensão as línguas, é ser um sistema de comunicação que usa palavras. E, ainda assim, até hoje, nem gramáticos, nem linguistas conseguiram definir o que raios exatamente é uma palavra.